Caio Coppola, Sérgio Moro cometeu o crime dizendo que compraria um habeas corpus? Muito boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor José Eduardo. Meus parabéns aí pelo aniversário. Boa tarde à nossa audiência. Olha, a julgar aí pelos parcos indícios apresentados até o momento para o grande público, o Sérgio Moro, como bem colocou o doutor José Eduardo Cardoso, não cometeu crime na sua fala descuidada sobre Gilmar Mendes. Isso porque, ao contrário do que versa a denúncia assodada, amadora e desfundamentada da Procuradoria-Geral da República, o senador não caluniou o ministro. Foi o que o Zé Eduardo falou sobre tipificação. O Moro não imputou contra Gilmar um fato concreto e específico que possa ser definido como crime, isso nos termos do artigo 138 do Código Penal. Até porque os crimes contra a honra, especialmente a calúnia, pressupõem a intenção inequívoca de ofender a vítima. Aquilo que no direito, professor, se conhece como dolo específico, manifestado pelo animus caluniandi, o propósito deliberado de causar dano à reputação de alguém. Fazer uma troça, tirar um sarro e literalmente falar umas besteiras em um evento social, numa situação privada, na sua hora de lazer, flagrado por um celular, isso não denota qualquer intenção de atingir a honra alheia. E essa não é simplesmente a minha opinião, a opinião do professor. Esse é o direito. É o entendimento pacífico, para não dizer unânime, da doutrina jurídica e da jurisprudência dos tribunais. Basta uma análise superficial dos julgados sobre essa matéria para constatar que os magistrados brasileiros, pelo menos aqueles juízes que atuam dentro das balizas da lei, não reconhecem injúria, difamação ou calúnia quando as declarações, ainda que inapropriadas, elas são feitas, com intenção de aconselhar, com intenção de narrar fato testemunhado, com intenção de corrigir, com intenção de defender direito e, principalmente, com intenção de brincar, o chamado animus jocandi. Essa, inclusive, é uma proteção jurídica importantíssima que o nosso arcabouço legal oferece ao humor e ao humorista. Uma proteção que é perfeitamente alinhada ao espírito da nossa Constituição quando ela reconhece a liberdade de expressão como uma garantia fundamental do indivíduo, como um direito humano. É isso mesmo, pessoal. A zoeira é protegida por lei e por dispositivos constitucionais. Então, concluindo a parte técnica desses argumentos iniciais, não incide em crime de calúnia aquele que age com intenção de brincar e fala em tom jocoso, o tal animus jocandi. E ao formular uma denúncia por um crime inexistente, a Procuradoria-Geral da República age de forma política, de forma antijurídica, de forma imoral. E não à toa, o nosso colega de CNN, o economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca, classificou o modus operandi dessa ação como, aspas, um assédio judicial. Mas é pior que isso. A denúncia inconsistente da PGR escancara a diferença de tratamento, os dois pesos e as duas medidas na cúpula do Poder Judiciário e do Ministério Público. Para pensar. O ministro Gilmar Mendes tem a sua sensibilidade e o seu ego ofendidos por uma brincadeira infantil e inconsequente e entra lá com uma afetada representação alegando que a sua honra foi aviltada por uma piadinha de churrasco. Inacreditavelmente, o Gilmar tem a sua pretensão acolhida e a Procuradoria encampa a tese de que o Moro praticou o crime de de calúnia. Mas espera aí. Esse não é o mesmo Gilmar Mendes que, fora dos autos do processo, em uma entrevista de 2019 ao Correio Brasiliense, desqualificou autoridades da Polícia Federal e do MPF, afirmando que a força-tarefa da Lava Jato era, aspas, um jogo de compadres, uma organização criminosa para investigar pessoas? Opa! Se piada de churrasco virou calúnia, o que dizer de uma acusação leviana à imprensa? Se Moro fosse um caluniador, o que isso faria de Gilmar Mendes? Um caluniador supremo? Aliás, esse não é o mesmo Gilmar Mendes que em julho de 2020 afirmou em um debate online no início da pandemia que, aspas, o exército brasileiro está se associando a esse genocídio. Vamos para o conceito de genocídio, o extermínio deliberado de toda uma população em virtude de etnia, origem, religião, ideologia. Essa era a crítica, ou melhor, o ataque de Gilmar Mendes às Forças Armadas brasileiras. Então é preciso ter muita calma nessa hora, porque se o senador Sérgio Moro for tratado como indecoroso em razão da sua gracinha sobre um habeas corpus, o que isso faria do ministro Gilmar Mendes em seu juízo delirante sobre a instituição militar? Um indecoroso supremo? Então eu convido a audiência à reflexão, porque são questões pertinentes sobre comportamentos análogos. Se Sérgio Moro fosse um caluniador, e ele não é, o que seria Gilmar Mendes? Eu não sei.
E nesse mesmo sentido, se Sérgio Moro incorreu em quebra de decoro, como foi defendido aqui pelo meu debatedor, ao brincar sobre a compra de um habeas corpus, o que fez Gilmar Mendes ao associar o Exército com genocídio? Ele estilhaçou a liturgia do cargo, cometeu um ato democrático? São todas questões em aberto, ainda sem resposta, mas vamos ver até que ponto o sistema suporta a sua própria hipocrisia.